Você está procurando um emprego e te pediram para fornecer referências? O que você deve fazer? Fique por aqui e eu vou te contar exatamente como usamos referências no processo de contratação. Oi, sou Brent do A Life After Layoff e hoje falarei sobre verificação de referências. Recentemente me perguntaram sobre a verificação de referências. Em um formulário, foi pedido a alguma pessoa que informasse 3 referências profissionais. E então eles perguntaram: nós realmente verificamos isso? Então eu quero lançar um pouco de luz do ponto de vista de um recrutador e de recursos humanos sobre verificações de referências e o que fazemos com elas. Nós pedimos verificações de referências? A resposta é sim. Existem algumas empresas que exigem verificações de referências. E eu diria que é geralmente mais comum em empresas menores ou agências que podem estar enviando candidatos para uma corporação maior que faria a verificação de referências em nome da empresa maior, então eles provavelmente seguirão com essas referências. Então há um cenário em que você pode realmente ter que fornecer boas referências que realmente vamos seguir. Geralmente o que eles fazem é ligar para a sua referência, passar por uma série de perguntas com eles, geralmente é relacionado ao trabalho, é relacionado à sua ética de trabalho, e então sua frequência, talvez se for mais um tipo de posição por hora, se há alguma preocupação que você possa ter que devemos estar cientes, talvez quais são os seus pontos fortes e fracos, e então geralmente perguntamos se eles são elegíveis para serem recontratados, geralmente um formulário padrão. Eu teria, como em qualquer lugar, talvez eu tivesse de 3 a 5 perguntas. Para ser perfeitamente honesto com você, provavelmente só conseguiria quando tentava fazer referências. Seria às vezes difícil rastrear as referências e realmente fazê-las retornar minha ligação. Então, às vezes, isso atrasaria o processo de contratação. Então, se você for solicitado para referências, apenas tente garantir que você está dando aquelas que sabem que estão vindo, para que elas retornem minha ligação rapidamente, para que possamos acelerar o processo de contratação. Quando você olha para uma empresa maior, embora, e eu não deveria dizer todas as grandes empresas, existem algumas empresas de pequeno e médio porte que também têm a mesma política, mas muitas empresas estão relutantes nos dias de hoje em fornecer qualquer nível de referências, apenas porque isso abre este conceito de responsabilidade. Então, se eu disser que era seu chefe anterior e você me deu como referência, eu liguei para seu chefe anterior e disse: Ei, como é essa pessoa? Você a contrataria novamente? Eles eram um bom trabalhador em seu departamento e eles disseram: Não, essa pessoa era terrível. Eu não a contrataria. Eles não seriam alguém que eu recomendaria, na verdade. Então, agora essa pessoa se abriu para responsabilidade de difamação. Essencialmente. E eu não sei qual o termo jurídico correto que você poderia usar para ir a um tribunal, mas eles se abriram para essa responsabilidade de você disse algo que me impediu de conseguir uma posição e agora estou meio que na lista negra, por assim dizer. Agora você tem a capacidade de realmente agir contra eles, o que abre uma responsabilidade. Então, quando você olha para a perspectiva de uma corporação, nós, como profissionais de recursos humanos, limitamos a responsabilidade. Então, esse é meio que o nosso trabalho, garantir que limitamos a exposição a qualquer possível responsabilidade através de verificações de referência, até mesmo através de feedback de emprego. Então, se você passar por um processo de entrevista comigo e pedir feedback, eu posso ser limitado no que posso te dizer, porque temos uma equipe de advogados atrás de nós, dizendo que você só pode dar feedback muito genérico, justamente porque isso abre uma responsabilidade, essencialmente. Então, as grandes empresas geralmente não dão referências e, de fato, elas vão ainda mais longe. E se essa pergunta for feita, na verdade, elas instruirão seus empregadores ou funcionários, especialmente pessoas que têm relatórios diretos, a não dar referências a qualquer pessoa que ligue para você pedindo uma referência. Você tem que encaminhá-los de volta para o Departamento de Recursos Humanos. Então, essencialmente, eu receberia uma ligação no Departamento de Recursos Humanos, alguém estaria tentando verificar uma referência, e então a maioria das corporações em que trabalhei, que eram grandes, nós só daríamos essencialmente o nome, posto e número de série. Então eu só daria o nome deles, a data de emprego e o título do trabalho, e é isso. Não divulgaria a compensação nem se são elegíveis para recontratação. Algumas empresas podem dizer que uma pessoa é elegível para recontratação, mas isso também implica em responsabilidade.
Se você está ligando de uma grande corporação, provavelmente não terá tanta sorte, porque as verificações de referência são mais ditadas pela política de recursos humanos. Já algumas empresas menores não são tão rigorosas com esse tipo de coisa. Se você for solicitado para uma referência, lembre-se de alguns pontos-chave. Primeiro, certifique-se de que a referência é legítima. Então, aborde suas referências dessa forma. Eu teria ao menos uma referência profissional de um gerente direto. Então, alguém para quem você se reportava diretamente, eu teria um que seria, pelo menos, se você conseguir todos os 3 gerentes, isso é o melhor, porque é o feedback mais válido. Se possível, tente falar com outra pessoa que não seja um gerente. Eu tentaria conseguir um cliente direto para quem você já trabalhou para dar suporte, ou poderia ser até mesmo um cliente interno, mas não necessariamente alguém que seja seu colega. Evite usar como referência um colega de trabalho próximo que faça o mesmo que você. Opte por alguém que você tenha apoiado de fato ou um gerente que tenha lhe dado feedbacks. O ideal seria conseguir uma referência 1 ou 2 níveis acima que possa falar sobre seu desempenho. Além disso, certifique-se de que, quando você fornecer referências, certifique-se de que realmente receberá uma boa referência da pessoa. Porque eu já liguei para pessoas antes para verificar referências e a pessoa me disse: eu não contrataria essa pessoa se fosse você, pelo menos não para o cargo, talvez para um cargo de nível inferior. Então você se afasta pensando: cara, eles me deram uma referência que nem mesmo os recomendou. Do ponto de vista do empregador, é preciso ter muito cuidado sobre como lidar com isso. Não posso ser contratado agora porque meu ex-chefe disse que não trabalharia comigo novamente. É um terreno escorregadio, mas se você for dar uma referência, certifique-se de que eles realmente lhe dariam uma boa. Se não tem certeza de que eles lhe dariam uma boa referência, não os inclua. Ou seja, você deve saber com quem tem boas relações profissionais, então vale a pena dedicar alguns minutos para refletir sobre isso. Essa é a segunda coisa. E então a terceira coisa é: eu teria certeza de que você ligue ou obtenha a permissão da pessoa de quem está pedindo uma referência primeiro antes de listá-la como referência e vá até um passo adiante e diga a eles, tipo: ei, estou no meio de uma entrevista. Eles estão pedindo referências. Se eles ligarem para você, você estaria disposto a atender essa ligação? Na maioria dos casos, se você tem uma boa referência e eles sabem que você está buscando emprego lá, a maioria das pessoas não vai deixar de te ajudar. Então, eu pelo menos os avisaria, porque já tive momentos em que liguei para referências que não sabiam que eu iria ligar e eles me veem como alguém que está enviando spam e isso fica na caixa de entrada deles por uma semana. Finalmente eu os chamo novamente e eles retornam a ligação dizendo que pensaram que eu fosse apenas um telemarqueteiro ou alguém fazendo uma ligação de spam. Isso retarda o processo de contratação e a integração. Se isso for uma etapa necessária e lhe pedirem referências, leve a sério, mas em geral, a maioria dos grandes empregadores não verifica referências, então eu não me preocuparia muito com isso. Normalmente, a verificação de referências é apenas uma última confirmação. Eles não dão muito peso a isso. Contanto que seu gerente esteja dizendo sim, eles são bons, eu trabalharia com eles novamente. A maioria dos gerentes provavelmente vai te dar uma boa referência se você foi decente no que fez. É apenas uma última confirmação e geralmente o último passo antes de estender uma oferta. Se você chegar a esse ponto, provavelmente vai receber uma oferta em breve, o que é muito bom. Caso contrário, eu só queria esclarecer. Então, se você está estressado com referências, use as dicas que eu sugeri e, novamente, essas grandes corporações provavelmente não estão verificando ou não vão dar muita importância quanto ao feedback. Então, se você está preocupado com uma situação ruim, se ligarmos e você está preocupado por ter sido demitido, por exemplo, e eles querem confirmar isso com recursos humanos na maioria das grandes corporações, eles nem darão essa informação. Então, eu não informaria sobre a demissão, apenas diria o período trabalhado. Eles trabalharam nesta data e este era o título do trabalho deles. Começaram nesta data e terminaram nesta data, não dou disposição. Eu não dou o motivo da demissão, porque todas essas informações podem ser usadas contra a empresa. Se houver uma decisão adversa de contratação, fique tranquilo, provavelmente você estará bem. Mas certifique-se de que você tem boas referências. Não economize nisso, então pense bem nelas e você sabe, espero que isso ajude a cruzar a linha de chegada se for um fator decisivo. Espero que tenha ajudado. Se tiver mais perguntas sobre contratação, deixe um comentário abaixo. Tentarei responder em um vídeo futuro.
Visite lifeafterlayoff.com para mais dicas e truques de contratação. Também acabei de lançar um bootcamp de 5 dias para quem procura emprego. Isso é gratuito, então certifique-se de conferir. Vai Te Guiar é um treinamento realmente robusto que pode te ajudar a se preparar para conseguir seu próximo emprego o mais rápido possível, porque é por isso que estamos aqui, tentando conseguir essas próximas oportunidades o mais rápido possível. Então confira. No meu site, deixarei um link abaixo. Para isso, clique no botão de curtir e se inscreva. Nos vemos na próxima.